Oi, gente! Vocês ouviram aqui no treinamento do SOS Igreja Viva a respeito de algumas estratégias, alguns métodos, algumas formas de nós apresentarmos Jesus para as pessoas neste tempo de pandemia, respeitando todos os protocolos de segurança e todas as coisas que nos são impostas como igreja. E eu quero, nesse momento, trabalhar com vocês a respeito de uma coisa muito importante. Cada estratégia que nós utilizamos, cada método, cada ideia que foi apresentada, nós precisamos entender que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eles têm que ter respostas claras. Evangelizar significa a gente apresentar o Evangelho para a pessoa de forma que ela possa tomar uma decisão consciente a respeito de Jesus Cristo. E como a pessoa vai tomar uma decisão consciente? Nós precisamos apresentar, responder algumas perguntas para ela. E essas perguntas são: por que uma pessoa precisa aceitar Jesus? E como ela faz para aceitar Jesus? Então, independente daquilo que nós utilizarmos, qual a ferramenta que nós utilizarmos, nós precisamos entender que essas perguntas precisam ser respondidas. Não é simplesmente, aceita Jesus, não é simplesmente você precisa ter Jesus. Ela tem que entender por que uma pessoa precisa receber Jesus e como essa pessoa faz para receber Jesus. Então, por que alguém precisa receber Jesus? Porque lá no Jardim do Éden, quando houve o pecado original a partir de Adão, houve uma condenação sobre toda a humanidade. Uma pessoa precisa aceitar Jesus por causa dessa condenação. Longe de Jesus, nós estamos condenados, e a Bíblia diz que é Jesus o único capaz de nos trazer de volta à presença de Deus. Nós estamos longe de Deus e em Jesus nós podemos voltar para Deus. Precisamos receber a Jesus porque só Ele nos leva de volta à presença do nosso Pai. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como uma pessoa faz para aceitar Jesus, para receber Jesus? Ela precisa fazer isso através de uma oração em fé. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, por que Ele fez aquilo por nós, como nós recebemos isso na nossa vida? Crendo que aquilo é verdade e tomando a partir da oração de fé aquilo sobre a nossa vida. Então você vai conduzir essa pessoa a uma oração. Você pode falar e a pessoa repete, mas que seja uma oração objetiva, que seja uma oração simples, confessando os pecados e recebendo Jesus, pedindo para que Ele faça de nós a pessoa que Ele deseja que nós sejamos, ok? Então, volto a frisar, tudo aquilo que nós fazemos em métodos, estratégias, ideias, precisa responder essas perguntas para as pessoas, para que elas possam entender e a partir daí tomar uma decisão consciente. E dentro desse SOS Igreja Viva, nós vamos utilizar também na abordagem duas estratégias básicas. Porque às vezes a gente pensa, eu sei falar de Jesus, eu sei apresentar o Evangelho, mas como que a gente se achega até a pessoa para poder apresentar esse Evangelho, para poder apresentar esse plano de salvação e responder essas perguntas? Bom, nós vamos utilizar o óleo de unção e vamos utilizar o folheto de 4 verdades que vão mudar a sua vida. A abordagem, ela é simples, não precisa de coisas grandiosas. Você vai ser simpático. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, meu nome é Érica, eu sou da Igreja Quadrangular. Qual é o seu nome? Espera a pessoa responder, tente ao máximo gravar o nome da pessoa e a partir daí você inicia uma conversa. Olha, como eu disse, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular e nós estamos fazendo um trabalho de oração aqui na cidade e eu gostaria de perguntar se você receberia essa oração. E aí você deixa ela responder. Algumas pessoas vão dizer que não, mas é muito raro alguém não querer oração. E as pessoas que disserem que sim, você explica para ela que você vai fazer uma oração em nome de Jesus e pela fé em Jesus. É interessante que você pode fazer essa abordagem tanto nas casas quanto nos comércios. Se for um comércio, você vai chamar a pessoa que está responsável por aquele local, ok? Pode ser o gerente, pode ser o próprio dono, mas não inicie nada sem que a pessoa responsável possa estar falando com você. E como que você trabalha com a unção? Como eu disse, você já se apresentou, já falou que é da igreja e que está fazendo esse projeto de oração pelas casas, pelos comércios, e você vai perguntar para a pessoa se ela aceitaria essa oração. Ela vai dizer se sim ou se não. Se ela disser que sim, você vai explicar para ela a respeito do óleo de unção.
você vai falar que no Antigo Testamento, o óleo de unção, ele era designado por Deus para poder separar para ele objetos ou pessoas. E a partir disso, aquele objeto, aquela pessoa era consagrado, era separado para Deus, para o trabalho para Deus. No Novo Testamento, o óleo da unção, ele é direcionado àqueles que estão enfermos, àqueles que estão doentes, ou simboliza também o poder do Espírito Santo. Então aqui, simbolicamente, não vão ser ungidas as pessoas, ok? Como eu disse, a gente precisa respeitar alguns protocolos de segurança. Então a unção ela vai ser feita nas portas dos comércios, nos portões das casas, mas nós não vamos ter esse contato de toque com as pessoas. E aí você vai explicar a respeito do que é unção e perguntar para a pessoa se você pode fazer isso, simbolizando a proteção de Deus, o separar de Deus daquele estabelecimento, ou daquela casa, daquela família, para ele, determinando que ali é um território, é um lugar que pertence a Deus. Se a pessoa permitir, obviamente você vai fazer essa unção, né? Vai pegar um pouquinho de óleo e passar lá no portão ou nas portas do comércio e você vai orar pela pessoa, você vai orar pelos funcionários, você vai orar para que haja ali a bênção de Deus, porque nós cremos em um Deus que não depende de circunstâncias, que está acima de qualquer crise. E sendo uma casa, você vai orar pela família, você vai orar pela provisão, a providência de Deus, a salvação naquele lugar, enfim, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, ok? Então, aborda com simpatia, com alegria, demonstrando quem você é em Deus. Pergunta para a pessoa se você pode orar por ela, pelos funcionários ou família e pergunta se você pode ungir os portões ou as portas do comércio, ok? Mas a partir daí, você fez tudo isso, não para por aí, ok? Nós temos aqui o folheto 4 verdades. Como que a gente faz essa transição do óleo para o folheto? Porque a gente não pode perder a oportunidade de falar do plano de salvação. A gente ora pelas pessoas, abençoa, mas nós precisamos falar a respeito do plano de salvação para que aquela pessoa tenha a oportunidade de ser salva, já possa receber Jesus em sua vida. Então, a transição é simples, você vai fazer um agradecimento. Olha, fulano, muito obrigado por você nos receber, por você nos permitir orar pela sua vida, pelos seus funcionários ou pela sua família. Mas antes de ir, eu gostaria de perguntar se eu posso falar para você sobre 4 verdades que pode transformar a sua vida, que pode mudar essa realidade que você compartilhou aqui com a gente. Será que você poderia me ouvir mais alguns minutos? A pessoa vai dizer se sim ou se não. Como eu disse, gente, raramente as pessoas não querem ouvir. A gente às vezes tem muito medo, a gente pensa que as pessoas estão fechadas para o Evangelho, mas na verdade elas estão muito mais preparadas para ouvir o Evangelho do que nós para pregar. A gente tem muito mais medo do que elas. E aí você vai apresentar, se a pessoa disser que sim, você pode ler o folheto para ela e explicar. E essas 4 verdades são, primeiro, o amor de Deus. Você vai começar com uma mensagem positiva. Deus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. Você não é obra do acaso. Ele projetou você, Ele criou você com todo amor. E Ele projetou um caminho de vitória, um caminho de alegria, de paz, de vida abundante. Mas às vezes nós olhamos à nossa volta e nem nós, nem outras pessoas conseguimos viver este plano de Deus, essa vida abundante que Deus tem para nós. Por que será? E aí você vem para a segunda verdade. O pecado separa o homem de Deus. A verdade é que muitos de nós não conseguimos viver o que Deus tem para nós. Muitos de nós seguem uma vida distante de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão à lei de Deus. Ou seja, é tudo aquilo que não agrada a Deus. É tudo aquilo que nos afasta realmente da presença de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, independente do tipo de pecado. Todos nós pecamos e nos distanciamos de Deus por causa desse pecado. E é esse pecado que justamente faz com que muitas vezes a gente não viva aquilo que Deus tem para nós. Só que tem uma terceira verdade e que faz toda a diferença nas nossas vidas, que é o quê? O sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, Ele tomou a forma humana, Ele estava tomando o meu e o seu lugar, para que esse problema da separação de Deus, para que esse problema de não conseguirmos viver o que Deus tem para nós, pudesse ser solucionado. E em Cristo isso foi solucionado. A palavra de Deus diz que Deus, por nos amar, Ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que faz essa ligação novamente entre Deus e os homens. E por meio do sacrifício de Jesus, quando nós o recebemos em nossa vida, nós temos livre acesso novamente ao Pai. Os nossos pecados são perdoados. E aí é uma verdade maravilhosa para as nossas vidas, não é? Mas não para por aí. Você vai explicar para a pessoa que só conhecer essas 3 verdades não faz diferença, não muda a vida de ninguém. É preciso tomar uma decisão diante disso. E aí que entra a 4ª verdade, é a decisão pessoal, é a decisão individual. Saber que Deus nos ama, saber que o pecado nos separa de Deus e que Jesus pode nos levar de volta a Deus não é suficiente. É preciso vir uma ação a partir daí. Eu decido receber esse presente de Deus na minha vida, eu decido receber essa salvação de Deus na minha vida, a graça de Deus na minha vida. Isso só acontece quando nós declaramos, quando nós confessamos que recebemos de fato esse sacrifício, que recebemos de fato a Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador. E isso é feito por meio de uma oração em fé. É uma oração em fé naquilo que Deus fez, naquilo que Jesus fez por nós e naquilo que Ele ainda fará no futuro em relação à vida eterna. Como que a gente faz isso? É simples. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu reconheço os meus pecados e reconheço o teu sacrifício perdoando estes pecados. Toma a minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em teu nome eu oro, amém. Simples assim. A partir dali, a pessoa confessou a Jesus e ela tem a salvação nele, para a glória dele, amém? Bom, e aí você apresentou as 4 verdades, você orou com a pessoa para que ela pudesse receber Jesus, e aí você explica, olha, eu fico muito feliz, agora você tem a salvação em Cristo Jesus, você não precisa receber Jesus todo dia, porque Ele disse que uma vez que Ele entra, Ele faria morada, Ele nunca vai te deixar, e então você precisa desenvolver esse seu relacionamento com Cristo, essa nova amizade com Cristo. E nós fazemos isso através da comunhão com outros irmãos, através da leitura da Bíblia, através da oração. Então eu quero te fazer um convite para que você possa participar conosco hoje de um culto, ou amanhã, se for o caso, lá na sua igreja. Mas enfim, você convida a pessoa para que ela possa participar de um culto, de uma célula, de uma programação, para que esse relacionamento ele possa ser desenvolvido, ok? Bom, então são essas 2 formas que a gente vai utilizar para poder abordar as pessoas mais facilmente, que é o óleo da unção e o folheto 4 verdades que vão mudar a sua vida. Eu espero ter conseguido explicar direitinho para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na Secretaria de Missões. E que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando poderosamente para que muitos outros saibam quem Ele é e que Ele está acessível a todo aquele que crê, a todo aquele que quer. Amém? Fiquem na paz.